Adorar contrito é um coração contrito. Aleluia. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar. Contrito, Senhor. Adorar, adorar e prostrado ficar. Coloque a mão no seu coração. Quem é adorador? Você não precisa do irmão que está à sua frente, que está atrás de você. É o teu momento de adorador nessa hora. De abrir o seu coração diante desse Deus que procura os verdadeiros adoradores. Que está aqui neste lugar. Que a presença dele venha ser sobre nós neste lugar, Pai. Que o nosso coração venha ser um coração contrito diante da tua presença. Aleluia, aleluia. Labaraia serele. Labaraia sorile brilhe. Labaraia sorile. Labaraias. Oh Senhor, vem. Nós te glorificamos. Lebaraia sorile brilhe. É você é adorador. Deixa o Espírito Santo trabalhar sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Você vai declarar isso em nome de Jesus, para que o Senhor venha colocar em fileira os astros dos céus. Declare isso. Põe em fileira os astros do céu, e chama pelo nome. Diz ao mar, a quem te detenhas, dá forma aos montes. É você cantando para Ele. Entenda. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar, a quem te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida, que devo a Ele todo fôlego, tudo que tem fôlego louve a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo. Diga, vivo pra Ele. E o que fazer, o que diante de um Deus tão glorioso? Às vezes nos faltam as palavras. O que dizer com palavras se até conhece? Adoramos, Senhor. Adorar, adorar, adorar e orar. Contrito, adorar, adorar e prostrar.
nós te glorificamos e te exaltamos. Se assim você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda esse Deus a quem você adora de todo o teu coração, com toda a tua força. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Preparados aí para as grandes maravilhas do Senhor? Mais um dia de ministração, mais um dia a qual o Senhor vai se manifestar. Eu creio que Ele já começou a se manifestar nesse lugar, nas nossas vidas. E vai continuar até o final desse dia. Você crê nisso? A glória do Senhor está aqui neste lugar. Amém? Ela cai aqui, ela cai ali, ela cai. Ixi, meu Deus, desse jeito. Você vai declarar, só me dá o tom aí, Jordão. A glória do Senhor. Peraí. Primeiro na sua vida, né? Primeiro a glória tem que cair na minha vida, né? E depois a gente vai, o Senhor vai expandindo aí a glória dele sobre a nossa vida e aos nossos, aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Diga primeiro assim, ó. A glória do Senhor está caindo ali. E aonde essa glória chega? Vamos, Senhor Jesus, pode operar a tua glória neste lugar. Aleluia, na palma da mão assim, ó. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso em todo o tempo. Que a glória do Senhor venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo. Assim, ó. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Nas palmas assim, ó. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes, hoje nesta igreja o fogo vai descer. Se prepare aí, ó. Se prepare, meu irmão. Pra quê? Segura. Pra sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. E aonde essa glória chega, o que é que acontece? Como foi em Pentecostes, hoje nesta igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, pra sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, você vai abençoar a sua vida e os irmãos assim, ó. Mas a glória do Senhor. Eu não tô ouvindo a voz do povo que adora, hein? E aonde essa glória, eu quero ouvir a voz do povo que adora o Senhor, que recebe milagre. A glória do Senhor está caindo. E aonde essa glória, oh, glória a Deus, essa glória está aqui neste lugar e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, glória! Está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá, está caindo quem está nos acompanhando. O poder de Deus está operando. Amém?
Vou fazer um convite para você. Verifica aí o celular se está no modo avião silencioso. Veja se não tem um despertador aí. Coloca. Eu prefiro que você coloque no modo avião. Amém? Aí vê o volume aí. Eu não sei mexer. Temos aí os obreiros, né? Que vão auxiliar você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar nessa alegria de espírito. E que o Senhor venha falar mais ao nosso coração através da sua palavra. Nos trazer o direcionamento do dia de hoje. Nos dar o pão nosso de cada dia que nós queremos comer hoje neste dia. Amém? Feche seus olhos. E, Pai, com alegria nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. E que maravilha é poder estar na presença do Senhor, pois nela nós temos a abundância de alegria. Quantas pessoas talvez chegaram aqui tristes de espírito, de alma, mas o Senhor já começou a fazer uma boa obra neste lugar, de transformação, de reconciliação. Pai, eu creio que a boa obra que o Senhor começa, o Senhor é fiel para completar. Então completa essa obra na nossa vida. Completa essa obra, meu Deus, na vida dos teus filhos neste dia. Nós nos entregamos ao Senhor. Nós fomos, meu Deus, escolhidos como um povo, uma geração eleita, um povo do Senhor. E o povo do Senhor tem que viver as coisas do Senhor. Por isso vem com a tua glória neste lugar. Aqui está o teu povo. Você vai declarar isso. Feche seus olhos. Diante da tua glória me fizeste chegar ao ambiente igual ao céu, onde estou a temer. É nesse lugar que você se realiza. Declare isso com fé. Eu me realizo a olhar para ti, a olhar para a tua palavra, a olhar para ti. Maravilhoso como tu és bom. Por quê? Em mostrar. Nele não tem máscara, sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o teu amor. Diga, o teu amor me enche, oh Senhor, ilumina. E tudo que há em mim, e tudo que há em mim, completamente, completamente, atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter. Diga, ele é o quê? Meu diante da tua glória me fizeste chegar ao ambiente igual ao céu, onde estou a temer. Eu me realizo, diga, ao olhar para ti.
mostrar tua face, me tomar em teus braços, eterno de amor. Sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o teu amor, o teu amor, o teu amor me enche de esplendor, ilumina o meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. O teu amor, Senhor, vem, aleluia. O teu amor me enche de esplendor, ilumina o meu interior, e tudo que há em mim, dentro de mim, completamente atende o meu. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Meu amado Salvador, aqui estamos, famintos e desejosos pela tua presença, desejosos por um encontro contigo, desejosos por uma mudança na nossa história. E somente o Senhor pode proporcionar isso. Abra-nos o entendimento, abra-nos a tua palavra, fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que nesse dia bênçãos, milagres e maravilhas se revelem para nós. Que nós tenhamos vida e vida com abundância, como Jesus disse. E que assim seja feito em cada um que aqui está. E não somente aqui no templo, mas em todos os lugares onde essa palavra for ministrada. Através, meu Deus, das nossas mídias sociais, aonde quer que essa palavra chegue, haja cura e libertação. Nós oramos, nós pedimos a bênção e nós falamos isso em nome de Jesus. E você diz? Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Obrigado, Senhor. Amém? Bom dia, tudo bem? Fique à vontade, pode sentar. Você que está em casa, não sei que horas você está assistindo, mas que você seja abraçado pela presença de Deus também. Aqui na igreja estamos no culto das 8 da manhã, mas você pode estar assistindo esse culto em outros lugares, em outros horários. E independente do horário, que você seja abençoado. Glória a Deus, igreja. Aplauda Jesus. Eu comecei a tratar com vocês lá no último domingo do mês de março sobre o João 6, 45 e 46. Lá naquela tradução, a mensagem onde a Bíblia diz que todos nós seremos ensinados pessoalmente por Deus. Então, desde então, nós temos tentado desenvolver com vocês um raciocínio prático sobre como Deus fala com a igreja. Pegamos exemplos da igreja de Atos e das igrejas lá do Apocalipse.
E eu preciso que você entenda que antes de Jesus instituir a igreja, o ser humano ele vivia um vazio, porque junto com o estabelecimento da igreja veio o Espírito Santo. Quando Jesus derramou o seu sangue lá no Calvário, ele pagou a conta do erro de uma vez por todas. E a partir desse momento, o Espírito de Deus vai trabalhando para manter o homem de pé e participante dessa realidade. Porque o que acontece? Se você for lá no Antigo Testamento, vamos abrir lá o Salmo 51, eu gosto muito de falar sobre isso aqui. O Davi, ele era um homem que tinha o Espírito de Deus, mas ele não tinha a redenção. Ele vivia aquele tempo onde o pecado não era tirado, o pecado era coberto. E todas as vezes que eles cometiam um delito, o pecado, a consequência e tudo que o pecado gera vinha e era como se o assombrasse. Tanto é que aqui no Salmo 51, conseguiram achar? Versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com risopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me o quê? Alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o quê? O espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão o quê? Novilhos sobre o teu altar. Quando se cometia pecado debaixo dessa antiga dispensação, o homem regredia à estaca zero. O Davi, ele tinha até dúvidas se ele seria salvo ou não. Agora, tudo isso por causa do que eu acabei de lhe comentar. Os pecados não eram tirados,
eles eram cobertos. E todas as vezes que eles cometiam algum erro, lê de novo o versículo 5, coloca aí para nós aí. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado. Você imagina, o cara volta lá no dia que ele nasceu e ele revive todas aquelas dores. Esse versículo 5, ele até carece de um estudo mais aprofundado. Tem alguns estudiosos que dizem que o Davi ele é fruto de um pecado. Isso é uma coisa que a gente não vai entrar agora. Mas ele tinha essa acusação consigo, que desde quando nasceu, ele nasceu errado. Ele não estava falando do pecado original lá do Adão, não. Ele está falando da situação da vida dele. Então o que acontece? Tem muita gente que não conseguiu viver ainda o pleno perdão da parte de Deus. Ele ainda tem coisas que o acusam, que o atormentam. E todas as vezes que ele dá uma escorregadinha, ele volta lá no começo da vida. Ele não consegue se resolver por agora. Ele vai lá onde? Ele vai lá no histórico. Ele vai lá no currículo. Olha, eu me converti em 2003, mas em 2005 eu fiz uma besteira. Em 2007 eu fiz outra. E tudo aquilo revive. Quando Pedro prega o primeiro sermão, que está lá em Atos capítulo 2, ele explica o que aconteceu, por que Jesus morreu, os sacerdotes negaram, crucificaram a Cristo, mas ele vai dar para eles ali um recomeço de vida. Vamos abrir lá o Atos 2? Eu quero juntar as passagens do livro de Atos com o que o Davi estava buscando aqui no Salmo 51. Acharam Atos 2? Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro o quê? Arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor. Pula para o Atos 3, é bem rapidinho, versículo 19. O que ele fala? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam o quê? Apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Primeiro de tudo que nós temos que entender o que é arrependimento. Arrependimento é aquele ato de você ficar lá lamentando, chorando o que aconteceu de errado. Não, o arrependimento é uma decisão de ter uma nova vida. Isso é o genuíno arrependimento. Porque tem gente que fica lá chorando, mas levanta do choro, não mudou nada. Ele chora, esperneia, faz aquela cara de velório, mas ele não tem uma mudança genuína e verdadeira. O que é arrependimento, gente? É a decisão de ter uma nova vida. Aquilo que Davi buscava ansiosamente naquela oração, em Cristo nós temos. Agora, o que eu gosto de explicar? Muita gente ainda não entendeu. Ela se converte, ela aceita Jesus. Quem aqui já se batizou nas águas? Já? Ela desce as águas, ela busca o Espírito Santo, mas ela não consegue viver uma nova vida. Ela, de vez em quando, ela dá uma olhada aqui, dá uma olhada acolá, dá uma olhada ali atrás. Ela vai ali nos quartinhos isolados da vida dela e ela não entrega tudo para Deus.
A Bíblia Sagrada diz que quando a pessoa se arrepende, de verdade, que ela quer verdadeiramente uma nova vida, os pecados são apagados e a Bíblia diz que vem refrigério. O Davi não tinha refrigério. Ele estava lá lutando contra aquela imagem do adultério, do homicídio que ele tinha praticado, mas ele não conseguia o quê? Aquele alívio da alma. Tanto que se você pegar, depois do adultério, Davi nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Pode esquecer. Você pode ver Davi até o dia que ele erra, e depois que ele erra, nunca mais ele consegue ser a pessoa que um dia foi. E não é porque Deus não perdoa, mas a pessoa não consegue recomeçar se não tiver essa capacidade de viver o perdão. Porque uma coisa é você ser perdoado por Deus, outra coisa é você aceitar esse perdão. E eu vou lhe dizer uma coisa: o diabo é um ser extremamente sagaz. Porque muitas vezes você se acerta com Deus. Aí vem alguém e joga alguma coisa na tua cara. Você o quê? Desmorona. Você precisa ser maduro como pessoa para entender. Eu nasci de novo. Eu não posso ser mais essa pessoa que fica oscilando o humor. Ah, tem dia que eu estou uma bênção, tem dia que eu estou uma peste. Mas por que isso? De vez em quando eu converso com pessoas, está lá a pessoa de Deus, ela é bem tranquila. Dali a pouco ela está explodindo. Eu já falo, você é ovelha ou você é cabrito? Você não decidiu o que você é ainda? Se você é ovelha, você não vai meter esse tipo de conduta. A partir do momento que você é perdoado, vem os tempos do refrigério, ou seja, a alma está pacificada. Você não se altera mais. A emoção não sabe o que está acontecendo, eu prefiro nem saber, porque eu venho aqui, prego, falo e não tenho rabo preso com ninguém. Certo? O que você precisa entender é que muita gente não está conseguindo se levantar na vida por causa das coisas que faz de errado e que não consegue superar. Gente que teve decepção em vida amorosa. Ah, eu não consegui dar certo com um rapaz, agora eu vou dar certo com mulher. Eu sou mulher, vou dar certo com mulher agora. Tem gente que está assim. E é crente. E por que não supera isso, pastor? Não conseguiu tomar posse do refrigério. Deus, eu tive essa experiência triste aqui, mas a tua graça é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu não queria ter cometido esse erro, errei, infelizmente, mas agora eu estou aqui na tua presença, eu vou viver em paz. E quando o diabo vier lembrar você do teu passado, aí você joga na cara dele o futuro. Qual que é o futuro dele? No lago que arde com fogo e enxofre. Às vezes você está vivendo a vida e de repente começa aquele turbilhão aqui dentro da cabeça. Tem um livro que o missionário escreveu uma vez chamado Considerai-vos como mortos. Ele pega lá o Romanos 6, vamos abrir lá? Você está no Atos, Romanos é aonde? Aonde? É só você andar aí umas 20 folhas aí, você já acha o Romano já. Atos Romanos, capítulo de número 6. Versículo de número 11. Aleluia. Assim, também vós. O que você tem que fazer? Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para quem, igreja? Para Deus, em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para quê?
para lhe obedecerdes em suas. Aí vem o 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus o quê? Como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como o quê? Instrumentos do quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo, diga amém. A partir do momento que eu sou essa pessoa novamente nascida, eu sou uma pessoa morta para o pecado. Mas você está falando com a pessoa errada. Eu já morri. Esse ser aí que fica perturbado, que um dia quer fazer uma coisa, outro dia fica fazendo outra, esse ser morreu. Agora eu sou de Jesus. Eu abro lá o livro do Cantares e eu fico dizendo, eu sou do meu amado é meu. Pronto. Glória a Deus. Porque se você não tem essa consciência purificada, você vai passar por guerras nessa vida e o teu coração acusador vai te derrubar. Porque uma das coisas que nós precisamos ter nos tempos difíceis da vida é certeza que estamos bem com Deus. Quando você for passar por luta, você tem que ter aquela consciência que você está bem. Porque senão você vai orar, mas você está no pecado, né, ô miséria? Não estou no pecado, não. Que isso? Eu sou de Jesus. Mas você fez. Fiz. Mas aquilo foi o quê? Apagado. Eu me converti, eu aceitei a Jesus, eu confessei o que eu fiz de errado, isso foi apagado. E eu não vou mais tratar desse assunto. Porque o quê? A folha está em branco. Não existe mais. Glória a Deus por isso. Aquela guerra que o Davi viveu quando cometeu o pecado, você não precisa passar mais. A menos que você seja bobo, que você queira continuar vivendo no lixo. Mas eu aprendi uma coisa, gente. Não sei se eu estou errado, me ajude aí. Eu descobri onde tem água limpa. Eu vou voltar a buscar água suja? Só se eu for idiota. Eu descobri onde tem água limpa. De graça. Paga nada. Eu vou beber água podre? Não. É uma coisa clara que eu tenho que ter na minha cabeça. Mas o que eu faço com as tentações, pastor? A Bíblia manda resistir ao diabo. Pastor, uma coisa está feia, o senhor não sabe, tem alguém tentando me assediar. A Bíblia Sagrada fala, fuja da prostituição. Não empresta a tua cabeça para isso. Eu sou solteiro, pastor. Solteiro, a Bíblia diz que cuida das coisas do Senhor. Você está com a cabecinha cheia de minhoca aí? Procura o pastor Erez. Pastor Erez, eu quero ajudar na igreja. Eu sou jovem, tenho aqui 16, 17 anos. E olha, pastor Jamil falou hoje de cabeça vazia lá. Minha cabeça anda meio vazia. Só tem serviço para mim? Nós vamos dar uma escova de dente para você limpar cerâmica por cerâmica da igreja. Eu quero ver você ficar pensando besteira. Glória a Deus. Dá uma escova de dente usada ainda por cima. Vai ficar limpando cerâmica por cerâmica. Quero ver você ficar pensando besteira. Mas pastor, eu não sou mais solteiro, eu já casei. Meu irmão, o dia que você casou, a sua vida para outra pessoa acabou. Morreu, não tem outro jeito. A partir do momento que você trocou aliança com alguém, não tem mais o que fazer. Você é daquela pessoa, aquela pessoa é sua. Pastor, mas o senhor não sabe, lá em casa a coisa está difícil. Depois você pega o do casalzinho e vai ler 1 Coríntios 7 em casa. Tem tudo lá bonitinho, explicadinho. Pastor, o senhor está falando aí, lá em casa o negócio está bravo. Então você senta os dois lá e lê bonitinho. Vocês vão entender lá, passo por passo. Aí lê lá que o homem não tem domínio sobre o seu corpo, mas tem a mulher, e a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas tem um marido. Não pode defraudar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Um quer, outro não quer. Não pode isso. Isso não existe. Mas eu vou fazer sem vontade. Mas você não ama a pessoa, infeliz? Eu acredito que cada um tem a sua parte no casamento. Tem ou não tem? Se todo mundo está fazendo a sua parte, por que você não pode ceder uma vez na vida?
Ai, pastor, mas, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu já ouvi pessoas falando sobre isso. Minha filha, a tua tristeza seria a alegria de muitas outras. Sabia? A tua tristeza seria a alegria de muitas. O que ele falou para fazer mesmo? Se arrepender para que sejam apagados os vossos pecados. E assim vinha o quê? Os tempos do refrigério. Essa paz, essa tranquilidade. Sabe? Você está falando assim, a pessoa percebe que você está num plano de paz. Você não se altera. Você não perde o equilíbrio. Você fica bem. Fica bem. O mundo está caindo. Você está o quê? Estou bem. Estou em paz. Mas, meu Deus do céu, como é que você consegue? Eu consigo, eu sou de Jesus. Mas o que esse Jesus faz? Ele dá refrigério. Lembra quando Davi cantou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Lembra disso? Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Olha, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o quê? Mal algum. Por quê? Que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o que mais que ele fala? Prepare uma mesa perante mim, na presença de quem? Dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice o quê? Eu já fiz essa demonstração aqui, mas vou fazer de novo. Tem algum recipiente aqui para a gente colocar debaixo? Você já está ligado o que é, né, meu filho? Então traz aqui. O Davi pediu o quê? Unge. Como é que a gente faz unção na igreja hoje? A gente molha o dedinho? Pá. Mas Davi não foi ungido assim. Sabe como que Davi foi ungido? Cadê o... Pode cortar para a câmera aqui já, meu filho. O que aconteceu? É isso que eu quero que Deus faça na minha vida. Quando fala de ungir, a gente já pensa. Não, o Davi estava se referindo ao quê? Transbordar. Derrama. Até transbordar. É isso que eu quero para a minha vida. Vamos ser sinceros. Quem está nesse pique se abala por outra coisa? Não. Você está olhando para outra coisa. Você não está preocupado com nada. Você está pensando nisso aqui. Um cálice que faz o quê? Que transborda. É atrás disso que eu estou. Mas o pecado, deixa o pecado para lá, vai. Não vou perder tempo com isso agora, não. Eu quero transbordar. Você vê como é que é o negócio? Está aqui o diabo falando sobre um assunto. Agora não tenho tempo para isso. O que eu quero? Eu quero transbordar da presença de Deus. Fazendo assim, quando eu estiver passando pelas dificuldades, vai ser diferente. Porque o que acontece? Você está aqui, participando do culto, está tudo bem, maravilhoso. Eu nem sei porque o pastor está pregando isso. Aí amanhã acontece alguma coisa. Você passa por alguma adversidade. A primeira coisa que você vai pensar, o que eu fiz de errado? Estou mentindo? Quando você passa por qualquer coisa de errado, de problema na vida, o que eu estou fazendo de errado? Quarta-feira eu preguei aqui Atos 16. Você pode abrir aí? Conseguiram achar aí? Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem?
pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor fez o quê, gente? Nos chamava para lhes anunciarmos o quê? Veja você, eles estão fazendo a segunda viagem missionária. Aí o Paulo, naquele ímpeto, naquela sede de pregar a palavra, estava com ele o Silas e o Lucas. Aí dali a pouco eles encontraram o Timóteo. Aí eles, rapaz, nós estamos aqui passando pela Frígia, pela província da Galácia, vamos ficar aqui na Ásia pregando? O que o Espírito Santo falou? Então vamos fazer o seguinte, andando um pouquinho, aqui é Mísia. Rapaz, anda aqui um pouquinho, a gente está em Bitínia. Vamos pregar lá? O Espírito Santo? Não. Aí Paulo está lá de noite orando. Ele entende que alguém da Macedônia está pedindo ajuda. Aí a Bíblia diz que eles concluíram que o Senhor estava abrindo a porta para pregar a palavra. O que ele falou? Jesus, se é isso mesmo, confirma para nós. E Jesus confirmou. O que aconteceu naquele lugar? Eles chegam lá em Filipos, que é a primeira parte lá da Macedônia, era uma pequena colônia, e eles estão lá orando. Eles não fazem culto, não fazem nada. Aí um dia, vamos orar na beira do rio? Lá na beira do rio é gostoso, bate um ventinho de tarde assim, né? Dá uma refrescada no calor. Aí eles chegam lá para orar, está cheio de mulher na beira do rio. Provavelmente deveriam estar lavando roupa, sei lá o quê, negociando. Aí o Paulo começa a conversar. E ali, entre as pessoas, tinha uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que já tinha uma ideia de como servir a Deus, só que a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela se converte, leva eles em casa, eles pregam a palavra, toda a família dela se converte. Aí o que acontece? Ela faz da casa dela ali uma hospedaria dos pastores. Aí eles começaram a ir todos os dias para orar. Aparece lá uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Estão lembrados disso? E ela ficou vários dias perturbando eles. Chegou uma hora que o Paulo falou, disse para o demônio: em nome de Jesus te mando que saia. Saiu. Quando viram que a menina que tinha aquele espírito não adivinhava mais nada, esses homens aqui vieram aqui e estão criando tumulto, nos expõem costumes que não temos que praticar. O que aconteceu? Você está no versículo de número 10, não foi? Agora você pula um pouquinho para o 22. O que aconteceu? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado o quê? Muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Imagine você, eles estavam ali pregando graças a uma orientação de quem? De Deus. Eles são presos, eles são condenados ali a uma punição pública de açoites, e aí diz a Bíblia que eles são levados não para o cárcere, mas para o cárcere interior. Eu já expliquei aqui uma série de vezes sobre isso. O cárcere interior era o lugar onde caía lá os dejetos dos presos. O número 1 e o número 2. Quem entendeu? Eles estavam nesse lugar. Aí o que diz a Bíblia? Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê?
oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Você imagina? Se o Paulo e o Silas é qualquer uma das pessoas dos dias de hoje, está lá no cárcere interior. Você imagina, eles estão lá presos, mãos e pés, caindo os dejetos da prisão ali, e eles devem pensar: o que eu fiz de errado? Confessa o pecado aí, Silas. Eu não tenho nada de errado não, tio Paulo. Ah, então sou eu que sou o miserável. Eu era perseguidor da igreja, agora estou pagando meus pecados. É isso? A Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar. Orar e a cantar. Falava com Deus, adorava a Deus. Senhor, nós te damos graças porque estamos nessa missão maravilhosa, porque tu nos escolheste. Oh, Jesus, eu me lembro lá em Damasco, estava cego dentro da casa lá do Simão, mas o Senhor mandou lá o Ananias me atendeu, falou comigo, me levou às águas, orou para que eu recebesse o Espírito Santo. Olha, essas prisões aqui, Senhor, não podem me prender. Aí o Paulo orando e o Silas cantando. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Isso é por minha conta, tá? Não está escrito isso. E assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, e o lombardido, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Olha só. Agora, Silas, você que ora, oh meu Deus, muito obrigado, porque nem era para mim estar aqui, mas o Senhor tocou no coração do Paulo para ele me escolher, para que ele me escolhesse. Oh Senhor, o Timóteo e o Lucas não vieram aqui para a prisão, não apanharam na praça, ajuda eles a pregar lá fora. Ó, não estou nem. Pé da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam o quê? Hinos a Deus. E olha só, e os outros presos, não era aquela, não, audível, oração, canções, para todos ouvirem. O que aconteceu, gente? E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces que é o negócio. Jesus, quando preparava o coração dos discípulos para a vinda do Espírito Santo, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o quê? Outro Consolador. Então o que o Espírito Santo faz? Ele traz consolo. Eles estão lá orando e cantando, de repente treme tudo, abre-se as portas. Por que nós não somos assim? Essa é uma pergunta que eu carrego há muito tempo. Por que a gente não consegue orar e cantar na hora da dor? A gente prefere agir com rebelião. Já que não dá certo, eu já sei, eu vou abrir uma página no Instagram e vou meter a boca em tudo. Por que a gente não faz diferente? Vamos orar. Vamos cantar. Você pode ter certeza, Deus tem um Silas, tem um Paulo para orar junto com você. Sempre vai ter. Pode ser que não fique lá na sua casa o dia inteiro orando contigo, mas de algum lugar aquela pessoa está te ajudando, está te sustentando. Você pode ter certeza, nunca vai estar sozinho. Nunca você vai estar sozinho. Guarda isso na sua cabeça. Mas eu estou sozinho. Está sozinho porque a tua cabeça está enganada. Sempre tem alguém que está nos segurando em oração. Aprenda isso. Isso é algo que tem que estar vivo dentro da sua cabeça. Sempre tem alguém orando por mim. Se não fosse desse jeito, já tinha,
Não estava aqui para contar a história. Tem dias que você está passando por luta. E você pode ter certeza, Deus está sempre movendo alguém para estar intercedendo pela tua vida. Você não está sozinho. Agora aprenda uma coisa. Você também precisa fazer a sua parte. Eu oro por você, mas tu também ora por si. É uma coisa que você tem que colocar dentro do seu coração. A Bíblia Sagrada diz que aquela prisão não permaneceu. E uma coisa bem interessante. E os açoites? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus avisou que eles seriam açoitados ou não? Avisou ou não avisou? Não. Marcos 13, 9. Vamos lá. Claro que avisou. Bote aí, Marcos 13, 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis o quê? Sereis o quê? Açoitados, e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir do quê? Se alguma coisa faz você sofrer, lembre que ele disse: no mundo tereis aflições. Mas você sabe o que é gostoso? Vamos lá em 2 Coríntios 4. Você gosta de ler a Bíblia? Então abre aí, vai. Pastor, eu acho tão moderno que podia botar um telão grande no altar da igreja, e aí podia passar o versículo bem grande atrás do Senhor aí. Calma, José. Abre a Bíblia e vai. Para de ser preguiçoso. Segundo os Coríntios 4, versículo de número 7. Glória a Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não. Vamos fazer uma mudancinha aqui na maneira como está colocado. Aonde você lê não, você vai dizer nunca. Pode ser? Onde está escrito não, tu vai dizer o quê? Nunca. Então vamos lá, versículo 8. Em tudo somos atribulados, nunca perplexos, nunca desanimados, perseguidos, nunca desamparados, abatidos, nunca destruídos. Olha só, hein? Aí ficou gostoso. O Paulo falou, gente, o tesouro está em vaso de barro. O que é o vaso de barro? É um material frágil. Tem um vaso de barro para nós quebrar aí ou não? Vai então, meu filho, vai. Vai lá. Pode ir, vai. O vaso de barro, ele quebra. O vaso de barro genuíno, se você botar água nele, o que acontece? Ele umedece tudo, daí quebra. O vaso de barro é sensível. Ele passa pelas coisas, ele sente. Só que a Bíblia Sagrada diz que por mais que tenha sofrimentos, há limite. O que você leu lá? Em tudo somos atribulados. Mas angustiado não. Essa angústia quem está comprando é você. Hã? Pastor, uma angústia no peito.
Eita. Não. Em tudo somos atribulados. É bomba, é pancada, é tiro, é faca, tudo que é lado. Mas, ó, não pode trazer angústia. Lembra? Vai ser apagado o pecado de vocês? E vem o quê? Refrigério. E refrigério é uma coisa completamente oposta da angústia. Tem tribulação? Tem. Mas, ó, angústia não. Que mais? Perplexos. Mas não? O que é perplexo? Hã? Conseguiu o vaso, pai? E agora? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi pegar esse vaso aí? Ó, tem um escorpião ali dentro ali. E agora? Quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Tem gente que está mandando quebrar, tem gente que não, tem que estar defendendo o vaso. E agora? É? Ele falou, o tesouro está onde? Esse vaso não aguenta pancada não, gente. Acho que é melhor não, né? Tá tão bonito, né? Deixa ele aqui, vai. Tô com pena do vaso. É igual Deus também fica com pena de você. Né? Não quer que você quebre. Mas você passa por uns pedaços aí. Ó, quase caiu. Oh, meu Deus, misericórdia. Mas aqui dentro tem o quê? Tem um grande tesouro. Por isso de tanta perseguição. Por isso que tem dias que a gente olha, oh meu Deus, o que está acontecendo? Fica firme, meu filho. Em tudo você é atribulado, mas você não é angustiado. Você fica perplexo, mas não é possível. Mas olha só que interessante. Perplexo, mas não desanima, caramba. Não pode desanimar. Por quê? A prisão vai se abrir. Que mais? Perseguidos. Olha só que coisa séria. Está escrito na Bíblia que eu vou ser perseguido? Tá? Tá. Pastor Jamil, estão falando mal de ti. Jesus já avisou já. Eu vou ser o quê? Mas eu nunca vou ser desamparado. Pode perseguir o tanto que quiser. Eu nunca estarei sozinho. Nunca. E aí ele fala o quê? Abatido. Tem dia que você está, como é que fala? Está no abed, né? Hã? Só que a Bíblia diz, nunca serei destruído. O diabo que tire o burro dele da chuva, da sombra, de onde ele quiser, porque não vai conseguir não. Glória a Deus. Coloca isso dentro do seu coração. Em 2 Coríntios, capítulo 1, coloca aí para nós na tela, aí, por gentileza. Versículo de número 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3. Está ali na tela, ali, ó. Pode ler ali comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Versículo 5. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, olha só que coisa, hein? Assim também a nossa consolação sobeja, transborda por meio de Cristo. Em Jesus, em Cristo, na palavra, na presença,
tem luta, mas a vitória é muito maior. Glória a Deus. Então esse negócio de ficar aí chorando pelos cantos aí, e quando pisa na bola, erra, fica aí uma semana fazendo o velório de pecado. Para com isso. Uma coisa que você tem que fazer é aquilo que Jesus mandou àquela mulher adúltera. Vai e não peques mais. A cada dia você vai perseguindo essa melhora. Diga amém? Vai perseguindo isso. Daqui a pouco você consegue. O que você não pode é parar. Lembra? Somos atribulados, mas não pode angustiar. Ficamos perplexos, mas não desanimamos nunca. É isso? Aí depois o quê? É perseguido, mas nunca estou sozinho. Fico abatido, mas nunca serei destruído. Glória a Deus por isso. Por isso você tem que estar nessa paz do Espírito na sua vida. A paz do Espírito traz esse refrigério. E aí você vence tudo. Aleluia. Fica de pé que nós vamos orar. Glória a Deus. Hoje é dia de você voltar para sua casa em paz. Amém? Livre de qualquer peso, de qualquer condenação e principalmente dessa insegurança. Porque você vai vencer. Amém? Aleluia. Vem-me refrigera em tuas águas, vem cuidar de mim. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa eu me alegrarei. Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei. Recebe toda adoração, todo louvor, ó Rei dos Reis. Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração. Você vai pedir para Deus, para Ele trazer para a sua vida esse refrigério. Vem me refrigera em tuas águas, vem cuidar de mim. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa eu me alegrarei. Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei. Recebe toda adoração, todo louvor, ó Rei dos Reis. Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei.
Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Levanta as mãos e peça. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura mente, corpo, alma e o meu coração. Pede para Ele. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura mente, corpo, alma e o meu. Fale isso. Restaura mente, corpo, alma e o meu. Mais uma vez, mais uma vez. Restaura mente, corpo, alma e o meu. Aleluia. A presença do Senhor, ela traz para nós esse refrigério. E agora começa a acontecer aqui um grande movimento do Senhor sobre a sua vida. Começa a se revelar para nós nesse momento uma grande obra do Salvador. E Ele vai nesse instante trazer para a nossa vida esse consolo. Abra o seu coração para Ele. Em tudo você é atribulado, mas a angústia não pode entrar aí. Vamos, é hora de expulsar esse mal da sua vida. Você não tem que aceitar esse pensamento maligno em você. Achar que tudo vai dar errado. Achar que a sua família vai se perder. Que o seu casamento vai ser destruído. A Bíblia diz: o que Deus uniu, o homem não separa. A Bíblia Sagrada diz que os filhos são herança do Senhor, eles são as sementes dos benditos do Senhor. Então nós não vamos concordar com esse espírito do inferno que quer colocar essas maldições na nossa família. Nesse final de semana lá em São Paulo, nosso pastor Jaime está orando com a igreja para colocarmos as famílias sobre o altar, e nós vamos fazer isso no dia de hoje aqui também. Sim, meu irmão, minha irmã, é hora de você colocar a família sobre o altar agora. Esse demônio que quer esfriar o teu casamento, esse demônio que faz de você um homem ruim, um homem bruto, um homem malvado, vamos, esse mal vai sair da sua vida agora. Esse demônio que faz de você uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, esse mal vai bater em retirada. Esse demônio que esfriou o amor do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, esse casal que não se deseja mais, por esse mal está amarrado agora em nome de Jesus. Vai sair daí, ô praga maldita. Vai sair daí, ô peste do diabo. Sai daí agora em nome de Jesus Cristo. Nós somos contra você. Nós somos contra esse mal que atua na família, que coloca problemas de saúde. Vamos, demônio do inferno que está tocando no corpo dessa pessoa, sai daí agora com essa doença, com essa enfermidade maldita. Você que fez esse corpo adoecer, você que colocou esse problema no útero, no pâncreas, na vesícula, sai daí agora. Eu estou quebrando essa influência, o mal. Eu estou mandando sair daí, ô diabo. Bate em retirada com aquilo que é seu. Sai daí com esse sofrimento. Sai daí com esse peso na alma. Essa vontade que a pessoa tem de largar tudo e ir embora. Sai daí, ô maldito. Eu estou quebrando a tua força agora. Você não vai prosperar nessa vida. Vamos, você vai sair daí agora. O demônio que tem trazido essa crise, que tem trazido essa dificuldade econômica, pois você vai tirar a mão do negócio desse homem. Você vai tirar a mão dos negócios dessa mulher. Tira a mão do empreendimento. Vamos, tira a mão da cartela de clientes. Eu estou mandando em nome de Jesus.
o demônio que tem prendido essa pessoa no fracasso, eu estou amarrando agora esse mal. Eu estou dizendo: sai daí, o demônio, espírito que faz a pessoa pensar na derrota, que faz ela pensar na miséria, que faz ela acreditar que ela nunca vai ser feliz na vida. Eu estou te repreendendo agora, maldito. Foi para a liberdade que essa pessoa foi resgatada, então agora ela vai assumir esse lugar, ela vai assumir esse lugar. Meu Pai querido, eu sei que essa nossa oração, eu sei que a nossa canção hoje aqui está provocando um terremoto no mundo espiritual. Eu sei que a nossa oração e a nossa canção está provocando, meu Deus, um terremoto. Eu estou determinando que se abram prisões, eu estou determinando que abram-se portas. Não vai ficar porta fechada, não vai ficar porta fechada. Eu estou determinando junto com eles a vitória, eu estou determinando junto com eles a bênção. Vamos, meu irmãozinho. É a sua hora de você, é a hora de você buscar a Deus, é a hora que você tem para abrir o seu coração e deixar que Ele transforme agora. Ele vai transformar a maldição em bênção, Ele vai transformar a maldição em bênção. Esse problema vai receber uma solução. Vamos, em nome de Jesus Cristo. Não vai ficar prisão nenhuma do diabo de pé, não vai ficar nenhuma prisão do diabo atuando. Vai sair em nome de Jesus Cristo. Isso, fecha os seus olhos e ore, fecha os seus olhos e fala com Deus. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de receber vitória, hoje é dia de refrigério para a sua vida. Isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tem que cair por terra o mal agora, tem que cair por terra a praga, tem que cair por terra o engano, tem que cair por terra a mentira. Sai, sai desse corpo, enfermidade maldita, sai desse corpo, enfermidade maldita. Eu te amarro, eu te amarro, eu te amarro, e eu digo: sai, 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 vai embora agora, em nome de Jesus. Nós cremos na vitória, nós cremos na bênção, por isso estamos na Tua presença, Pai, crendo que o Senhor nos preserva dos sofrimentos, e se por um acaso eles acontecerem, ali estará a Tua boa mão me ajudando. Jesus, o Senhor disse: o Paulo seria um vaso escolhido para levar o teu nome diante dos gentios. E ele estava cumprindo essa missão. Então, meu Senhor, quando vinham as perseguições, ele sabia: a perseguição veio porque eu estou no propósito. Diferente de muitos, meu Deus, que quando estão passando por lutas acham que é pecado. Paulo estava passando por lutas no propósito. Ele não estava mentindo, não estava matando, não estava roubando, não estava adulterando, não estava mexendo com a mulher de ninguém. Ele estava fazendo a obra. Por isso o livramento veio. E que essa pessoa que nesse dia tem consciência da sua posição em Cristo, e se também nesse dia se arrependeu, se o arrependimento dela está fazendo com que ela queira uma nova vida, isso vai produzir frutos grandiosos. O arrependimento é a decisão de uma nova vida. E que isso aconteça com os teus filhos. Obrigado, Jesus. Estamos abençoados nesse dia. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Ele. Amém. Amém? O pessoal de casa vai ficar com a agenda dos pastores. Nos vemos na quarta-feira.
Meus amigos, nos acompanham, você acabou de ouvir essa palavra maravilhosa com o nosso pastor Jamil Ribac, aqui na nossa sede estadual. Olha que bênção, hein? Tem sido dias de vitórias. Começamos bem a semana. E eu quero fazer uma convocação especial para você que não me conhece, eu sou o pastor Orestes Lima, trabalho ao lado do pastor Jamil Ribac aqui na nossa sede estadual. E toda segunda-feira nós temos o Congresso dos Vencedores. É isso mesmo, aquela reunião impactante, onde nós tratamos aqui sobre vida financeira, tratamos aqui sobre melhorar de vida. Você sabia que você pode ter uma vida digna e que isso é direito seu? Pois bem, provavelmente muita gente tem passado por crises, tem passado por dificuldades, tem passado por algumas lutas que você diz, eu não mereço passar por isso. E realmente, você não merece passar por isso. Por isso eu chamo a sua atenção para que você dê uma oportunidade para si mesmo. Como assim, pastor? Você precisa se dar a oportunidade de melhorar um pouquinho a sua trajetória. Talvez você tenha trabalhado muito e conquistado pouco. Você tem semeado bastante e a colheita tem sido a menor possível. E Deus deseja que você vá bem. Olha só o que a Bíblia Sagrada deixa muito claro para nós no Salmos de número 35, no versículo 27. Presta atenção. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E olha o detalhe do versículo 28. E assim a minha língua falará da tua justiça e o teu louvor todo o dia. Olha só que interessante. Você percebe aqui que Deus se importa com você? Talvez você olhava para um lado, para o outro, começou mais uma semana, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei, essa semana passada foi difícil, essa também vai ser a mesma coisa? Provavelmente não, se você tomar uma decisão. Esteja conosco aqui em uma das nossas reuniões nessa segunda-feira. Nós temos falado aqui sobre crescimento, nós temos falado aqui palavras diferenciadas para que você saia da mesmice e venha para uma vida abundante, a vida que Ele prometeu. Ele disse: cantem, alegrem-se. Quer dizer, você precisa ter ânimo. Você precisa ter ânimo para conquistar. Você precisa erguer a sua cabeça dia após dia, olhar para frente, olhar para o alvo, traçar a sua meta e vir mudar de vida. E nós impulsionamos você aqui através da palavra. Impulsionamos você a glorificar a Deus com o seu testemunho. Imagina aí no dia a dia você que trabalha com vendas, você que trabalha com negociações, com contratos, você tendo aí os seus resultados aparentes, você tendo aí as obras sendo confirmadas no dia a dia, os salários que estão atrasados chegando às suas mãos no dia correto. Isso é dom de Deus, isso é direito seu, é direito meu. Então venha reivindicar aqui no Congresso dos Vencedores, na nossa sede estadual, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Reuniões de impacto, reuniões de poder, e você não pode ficar de fora. Agora você não pode esquecer: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, você vai dizer isso sempre: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Deus vai ser engrandecido na sua vida, na sua casa, no seu testemunho, nos seus projetos, em nome de Jesus, tá bom? Eu aguardo por você. Estamos aqui na Avenida Guaxinduba, número 27, no Centrão de São Luís, aguardando por você e pela sua família, tá bom? Deus vai operar de uma forma extraordinária. Agora, em toda a nossa grande São Luís, nós temos pastores, homens e mulheres de Deus, que estão de portas abertas para atender você também nessa segunda-feira. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você para essa segunda-feira, muito forte, segunda-feira de prosperidade. Eu gostaria de deixar aqui o meu endereço para você. Nós nos encontramos ali na IGD Vila Embratel, na Rua 8, número 15, quadra 16, e o nosso horário é ali especialmente às 19 horas, onde estamos preparados para orar pela tua vida financeira e ver a tua vida abençoada em nome do Senhor Jesus. Aguardo por você. Glória a Deus, aleluia! Aqui segunda-feira, na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos uma reunião muito abençoada, às 7 horas da noite, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. É aquela reunião onde nós oramos para tirar a miséria da vida das pessoas. A Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus fala que prosperidade é um dom de Deus.
E eu quero que você que está me assistindo agora venha receber esse dom de Deus, essa bênção sobre a sua vida. A vida está amarrada, está presa. Nós vamos orar para que seja quebrada toda a corrente de miséria e você seja abençoado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Segunda-feira, início de semana, segunda-feira, dia de lutar pela sua prosperidade. Você que quer o sucesso financeiro, você quer o crescimento, você quer ver a bênção do Senhor que enriquece sobre a sua vida, tem um convite especial nessa segunda-feira ali no Anjo da Guarda, na Avenida Moçambique, número 7. Estamos ali numa reunião, num encontro de prosperidade, às 7h30 da noite. O endereço nosso é Avenida Moçambique, número 7, Anjo da Guarda. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e abundante no nome do Senhor Jesus. Pastor Almeida passando aqui para convidar você para esta grande segunda-feira da prosperidade. Eu quero convidar você que talvez esteja passando por uma luta, uma dificuldade, pensando até que não tem mais jeito. Vem estar conosco aqui no bairro do João de Deus, às 19 horas, na Avenida Tales Neto. Eu tenho certeza que você adentrar a nossa igreja, o Senhor vai te abençoar, você vai receber uma palavra e a prosperidade, que é dom de Deus, ela virá sobre a sua vida, tá certo? Segunda-feira, às 19 horas, aqui no bairro do João de Deus, aqui na Avenida Tales Neto, número 9. Deus tem uma bênção para você. Você que está nos assistindo agora, eu quero fazer um convite todo especial. Não é por acaso que você está aí recebendo esse recado. Você tem pedido para Deus respostas. E eu quero falar para você de algo especial que acontece toda segunda-feira ali na Igreja da Graça, no bairro da Coab. Nós ministramos ali os segredos do alto, as revelações de Deus, as direções de Deus para você ter sucesso na sua vida financeira. O Senhor Deus quer que você vá bem em todas as coisas. Deus quer que você vá bem economicamente. Então esteja comigo nessa segunda-feira, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, ali no bairro da Coab, especialmente às 19 horas. Eu tenho certeza, com as direções que você vai receber, você colocar em prática, a sua história vai mudar. Eu te aguardo. Glória a Deus, é isso mesmo. E eu gostaria de fazer um convite todo especial. Eu gostaria de convidar você para participar das nossas reuniões da prosperidade. Você que está endividado, você que está sofrendo e tem perguntado a Deus, Senhor, o que eu devo fazer para sair dessa situação financeira que está caótica? Eu convido você para aprender a como empreender, como prosperar, baseado na palavra do nosso Deus. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte Sul, número 13, Quatraque, Primavera. Eu espero por você. Maravilha! Pastora Tenielma Azevedo chegando para te fazer um convite. Segunda-feira é aquele dia onde nós oramos para termos uma vida econômica sadia, feliz, desenvolvendo, crescendo e avançando. Você que quer prosperar, quer ter conhecimento, entendimento de como empreender, de como ser bem-sucedido, eu quero que você esteja comigo na nossa igreja do Maiobão. Grave bem o endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, horário especialmente 19 horas. Quer uma mudança? Quer uma transformação? Eu preciso, pastor, eu estou endividado, eu estou completamente sem direção, estou indo à falência, passando momentos de privação. Então, esteja comigo, vamos clamar e Deus vai operar grandiosamente. Espero por você. Glória a Deus, é isso aí. Você viu aí? Em toda a nossa grande São Luís, você tem portas abertas para você entrar, receber uma direção e mudar de vida. Lembre-se, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido, tá bom? Aqui na Guaxanduba 27, não esqueça, o Centrão de São Luís, na nossa sede estadual, 9h15 às 19 horas. Deus abençoe.